Oi, gente, boa noite, saravá, tudo bom? Pessoal, vamos começar a nossa live, né? Como é de costume, toda segunda-feira, pra gente falar um pouquinho de Umbanda, um pouquinho de Macumba, tá bom? Então é isso, boa noite pra todo mundo, né? Hoje estou gravando aqui de casa, nas segunda-feiras eu tento gravar aqui de casa pra não ficar evitando de ficar aí no centro todo dia, né? Aí eu procuro gravar aqui à noite, eu acho melhor pra mim. Tô gravando aqui dentro de casa hoje, aqui na cozinha, porque lá fora tá fazendo obra, tá uma sujeirada danada. Aí, poeira, velho, tem que ficar fechado ali as coisas, senão eu não aguento não. E aqui hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa Umbanda. Então vai boa noite pra todo mundo vai chegando, né? Vai dando um saravá aí pra todo mundo, pra gente ir batendo papo. Boa noite, gente boa. Eita. Vanilda deu boa noite aí. A Vanilda, coisa boa, Vanilda. Tatiana, lá de Salvador, se eu não me engano, né? Acabei de conversar com ela no WhatsApp. Que mais? Ana Lu, minha filha de santo, maravilhosa, linda, espetacular. Quase uma doutora médica. E é isso. Esperar o povo chegando, né? Pra gente já ir batendo papo. Enquanto isso, a gente vai falando lorota aqui pra encher linguiça, né? E a gente ficar cada dia mais próximo. Né, gente? Pra quem não nos conhece, né? Meu nome é Pai Anderson de Ogum, tá? Eu sou sacerdote de Umbanda. Gente, eu boto óculos e enxergo vocês. Eu tiro o óculos e não enxergo nada, velho. Horrível, velho. Tem que dar um jeito de fazer uma cirurgia no zóio pra ver se melhora, porque tá horrível. Acho que eu tô ficando velho. Viu? Então é isso. Então, eu sou o Pai Anderson de Ogum, tá? Sacerdote lá da tenda de Umbanda Caboclo Sete Pedreiras, né? Sou pai de santo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre nossa religião, falar um pouquinho de Umbanda, né? Falar de espiritualidade, falar de Jesus, de Maria, do bem, né? E falar dos orixás, falar de Macumba, gente. Vamos falar de Macumba, que essa é a nossa praia, né? Tá bom? E eu conto com a colaboração de vocês, com a ajuda, né? Vai trocando ideia, batendo papo, pode perguntar o que quiser. Hoje o nosso tema é falar de Ogum, falar de Orixá Ogum. Esse tema foi a minha filha de santo Beth. Acabei de conversar com ela ali um pouquinho, eu não sabia nem o que falar hoje. Tava com a cabeça em outro lugar, fazendo outra coisa. Falei, cara, o que eu vou falar hoje, velho? Aí eu conversando com ela ali, ela falou, fala de Ogum. Eu falei, é isso que eu vou falar. Vamos falar de Ogum, aproveitar a semana, que é a semana do Ogum, né? Eu sou filho de Ogum, então não é possível. Vamos falar de Ogum. Beleza? Eu conto com a ajuda de vocês. Quem quiser falar alguma coisa aí, para acrescentar, eu acho massa. Tá bom? Vamos ver o povo chegando, gente. Beleza? Enquanto isso eu vou bebendo uma aguinha aqui. A minha esposa maravilhosa, Michele, está aqui me ajudando. Ela que vai fazer a leitura dos papéis aqui do que o povo quer. Vai comentando, batendo papo, falando aí, me ajudando. A Andréia também entrou agora. Andréia, parabéns. Ô André, coisa boa, obrigado. Manda o Ferreira vir também. Deixa ele ficar dando mole não. Bota ele para estudar conosco. Tem mais gente aí? Tem mais gente aí? O Foja, meu queridão, falou alguma coisa aí? O Foja? Foja, você tem que estar nessa live aí. Fala qualquer coisa aí. Sua mãe entrou. A minha mãe maravilhosa, que tá ali já na fofoca. Meu filho deve estar entrando também, que ele tá no banheiro, daqui a pouco ele tá entrando. Tem que botar todo mundo para entrar nesse troço aí. O importante é juntar gente para falar de Deus. Hoje o nosso tema é bom, gente. É falar de Ogum, né? O orixá da guerra, o orixá vitorioso, o orixá valente. O orixá que nos ajuda todo dia. Desde a hora de acordar da alvorada. Né? Gente, ó, quem não foi no final de semana para nossa gira, perdeu, hein? Nossa gira de Ogum foi espetacular, graças a Deus. Foi muito boa. A gente tinha um monte de galo lá. Matei 2 galos, os galos estavam lá e comemos galo, irmão. Foi bom demais. Galo, poxa, foi massa. Entendeu? E feijoada. Foi só o ouro. Entendeu? Feijoada, galo, né? Tudo que é bom, tudo que Macumba pode. Né? Uma cervejinha por Ogum. É benção. O pessoal tava lá rezando, comendo uma comida legal, rezando para Ogum. Teve atendimento com Pombogira, com Exu, né? Seu Zé Pilintra, para atender o povo. Eu achei muito bom. Espero que mais pessoas apareçam para rezar com a gente. É muito bom rezar. Rezar sozinho é bom, mas rezar com mais gente é melhor ainda. Tá bom? É isso.
Quem não segue a gente ainda, aí segue a gente aí, aproveita para seguir, né? A gente nas mídias sociais. Tem o Instagram que a gente faz aqui, tem as outras. Coloca o meu nome aí que vocês vão achar. Giovana também entrou agora. Ô, Giovana, legal, hein? Tá sumida, não tá sumida não, porque sabe que você foi na gira. Mas você tava me devendo aí que tava muito viajadeira, tava só viajando. Ferreira também tá na área. Ah, o Ferreira também? Ah, a mulher mandou, né? Tô sabendo. O Vinícius deve estar dormindo nessa hora, que bate um sono danado. Vamos começar, gente? Pessoal, ó, deixa eu parar mais uns 2 minutinhos aqui pra gente fazer oração, né? Como é de costume, gente, pra quem não primeira vez, né? O que a gente faz? A gente faz oração antes, né? Para Jesus abençoar a gente, ajudar a gente, né? Nas palavras, para que a gente possa ser o mais assertivo possível, né? Para que o nosso trabalho, porque isso também é um trabalho, gente, né? Quando a gente se reúne para rezar, para falar de Deus, falar de orixás, falar de divindades, isso é sagrado, né? E é visto, tem que ser visto dessa maneira. Claro que a gente brinca, ri, interage, porque é o nosso jeito de ser mesmo. Mas sempre com muito respeito, né? Com muito cautela, com muito honrando nossos orixás, né? Isso aqui é um ato sagrado. Então, quando a gente ora, a gente pede a bênção de Deus para a minha vida, a vida da minha família, o meu lar e para a vida de vocês também. Então aproveita para rezar junto com a gente que a gente fica cada vez melhor. Beleza? Isso aqui também é um ato sagrado. Tá bom? Mais alguém aí, meu bem? Então vamos rezar, gente? Dá um joinha aí. Você quer quem vai participar da reza junto comigo aí? Dá um joinha aí que eu quero saber. E aproveita e já vai mandando. Manda pros amigos, manda pros inimigos, manda para quem quiser, velho. Manda para aquele cara lá que você quer. Ah, vou botar meu pai de santo para falar umas coisas no ouvido dele. Bota lá. Pá, manda para quem você quiser aí. Ah, Isabela também. Oi, Isabelinha, coisa boa. Legal. Como é que tá a Mai, Isabela? Tá bem, minha cachorra? Espero que ela esteja bem. Aqui em casa tá tudo sujo, tá só a bagunça aqui. Espero que a cachorra esteja melhor do que nós, que aqui o negócio tá sujeira, aqui tá brava. Esse negócio de cal, velho, tá tudo espalhado de gesso aqui, velho. Horrível. Tá bom? Vamos embora? Vamos rezar? É isso aí. Senhor Jesus, Mestre querido, queremos te agradecer ao Senhor por mais esse dia, né? Pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, rogando as bênçãos do céu em nossas famílias. Abençoa, Jesus, cada um dos lares que estão conectados conosco nesse instante. Que todos eles possam sentir a vibração de amor, de paz, de harmonia e tudo mais que o Senhor significa. Muito obrigado, Jesus, por tudo, com a sua bênção, com a sua permissão, com o auxílio dos nossos mentores, queridos, nossos guias, orixás, entidades, que possam nos assistir, nos orientar para que esse trabalho seja um trabalho digno aos vossos olhos. Muito obrigado, Senhor Jesus, que a tua paz seja conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Beleza, gente? Então vamos embora, né? Nosso tema de hoje, gente, como eu tinha falado, né? A Beth que me deu uma sugestão aí, falar de Ogum, né? Que é a semana do Ogum, né? Então, para aproveitar essa pegada. E eu, como sou filho de Ogum, né? Para quem não conhece, olha lá nossos vídeos lá, que você vai ver coisa legal de Ogum. Inclusive, ontem eu postei umas oferendas, uma oferenda, boys, né? Que nós fizemos para nossos orixás ontem. Fizemos lá para Ogum e para Exu. Quem tem curiosidade de ver, quem nunca viu, tá lá no nosso Instagram. Olhe lá, a gente fazendo nossa macumba, né? Agradecendo aos nossos orixás. Tá? Vocês vão ver lá um galo, vão ver lá as ofertas que foram feitas para Ogum e para Exu. Tá bom? Pessoal, o título da nossa live é Orixá Ogum, o Guerreiro Valente, né? Por que eu botei esse nome? Foi o nome que veio da minha cabeça, o nome do samba lá do Zeca Pagodinho, né? Tá bom? Então foi esse nome aí. Então, porque Ogum é um orixá, né? Que vem da cultura Nagô-Yorubá, que vem lá da região que hoje é a Nigéria, né? Mas aqui no Brasil é muito sincretizado, né? Muito sincretizado com São Jorge, por causa do catolicismo, né? Então, independente da fé de cada um, gente, a energia é a mesma, né? Tanto o São Jorge como esse santo maravilhoso da igreja cristã, né? Que tem uma importância enorme no cristianismo, né? De abnegação, de fé absoluta em Deus, né? Não arredar o pé por medo, por nada, defender a sua honra, defender seus valores cristãos, né? Defender a sua fé
né? Mesmo em meio às batalhas da vida, né? Não negou a Jesus e foi morto por defender a sua fé, né? A gente sabe que tanto cristão lá no passado, em alguns lugares do mundo ainda assim, quando o cara diz que é cristão, ele pode sofrer ataques, né? E as religiões de matriz africana não é diferente. Então tudo que é minoria, gente, acaba sendo vilipendiada, violada. Todas as minorias são assim. E normalmente quem é a maioria, infelizmente, acaba oprimindo os menores, os mais frágeis, né? Em algum momento, o cristianismo era pequeno. Quando ele era nascente, lá até o ano 300 depois de Cristo, enquanto a igreja não tinha recepcionado, não tinha se convertido, não tinha transformado a igreja em igreja, Roma ainda não era cristã, os cristãos primitivos foram muito perseguidos, né? Os primeiros 300 anos do Evangelho. Então, muitas pessoas se tornaram mártires, né? Entre elas, São Jorge, né? Que era um centurião romano, né? Um soldado romano, né? E ele se converteu ao cristianismo e pagou o preço com a vida, né? Defendendo a sua fé cristã. Então hoje, talvez no nosso caso, a gente não seja exigido mais esse tipo de coisa, pelas circunstâncias do tempo, no nosso caso aqui no Brasil. Mas em alguns lugares do mundo, cristãos ainda são mortos, né? Você vê na região da Palestina, judeus também. Então a gente sabe que onde há minorias, infelizmente, isso acontece, os opressores acontecem e fazem mal para as pessoas. E na religião de matriz africana, isso é história desde que o mundo é mundo. Então a religião de matriz africana, seja para onde foi oprimida pelas outras, né? Infelizmente, isso é um fato. Então, mesmo na África, todo mundo que foi na África lá fez mal para eles. Quem levou para fora fez mal para eles e continuam fazendo até hoje, infelizmente, tá? Então, a nossa tarefa aqui não é fazer uma religião de resistência, porque a religião de resistência, o candomblé, você pega muito esse papel, ser uma religião de resistência. No nosso caso aqui não. Aqui a gente vai louvar, vai agradecer, pedir as bênçãos de Deus, né, dos orixás, para que a gente possa fazer valer as virtudes sagradas dos orixás e dos santos, né, na nossa vida. Que pra gente rezar para santo, rezar para orixá, tá tudo certo. Beleza? Tá bom, gente? Ogum, né, como a gente estava dizendo, como começamos, né? Ogum é o orixá que retrata o orixá da metalurgia, o orixá da forja, né? É o orixá que inventou, né, criou as ferramentas agrícolas, né? O facão, a espada, a enxada. Então, diz o Itã Irosso, né? O Edu número 4, o Itã Ifá Irosso, que é o do número 4 do jogo de Búzios, do Miride Logum, fala que o Irosso ele inventou o facão, né? Dizem que eles foram entrar numa mata selvagem, foi desbravar um novo território, e o território era infestado de árvores, plantas e vegetação que teria que ser, como é que se fala, aberto aquele caminho, aquela caminhada, né? Aquela estrada. E os outros orixás estavam tendo dificuldade, porque as ferramentas dos outros orixás eram feitas de madeira, feitas de ossos, feitos de outros objetos, pedras, né? E por quê? Porque o povo não tinha inventado ainda a forja. E Ogum inventou o ferro, né? E transformou em facão, espada, ferramentas agrícolas, né? E daí conseguiram enfrentar aquela dificuldade, vencer aquele desafio que é criar estrada para que houvesse o progresso, né? Então o Irosso fala do progresso por meio do trabalho, do esforço, da conquista, né? Que é o orixá Ogum, tá bom? Então toda vez quando cai no jogo de Búzios, ou do número 4, Irosso, que são 4 odus abertos e os demais fechados, os demais 12 odus fechados, significa que aquele neófito, aquela pessoa para a qual o jogo está sendo dirigido, ele tem que enfrentar, tem que usar as ferramentas de Ogum para vencer o trabalho. Ali pode significar um novo trabalho, ali pode significar que ele tem que se dedicar mais ao trabalho, ali pode significar que ele tem que ter cuidado com perdas para não perder o emprego. Se cair várias vezes, ele tem que ter cuidado com acidentes, porque Ogum é um orixá muito valente, muito destemido, né? Muito corajoso, e às vezes pelo seu ímpeto ele acaba se acidentando, né? Aquele cara que não tem medo de nada, ele sobe em cima do telhado, ele arruma a telha, ele conserta aqui, conserta ali, e às vezes se machuca no trabalho.
né? Bota a mão na serra e corta a mão, entendeu? Porque é aquele cara que é muito valente, muito corajoso, muito destemido, ele não acredita que vai se machucar, mas acaba se machucando. Então quando o Odu Irosso acaba no jogo de búzios, cai lá muitas, 2, 3 vezes, você já começa, opa, pé no freio, meu queridão, que você pode se machucar e não precisa. Então o Ogum está te avisando para você não fazer bobagem, não passar na frente, né? Não exagerar na valentia. Ter cuidado com riscos também de briga, de confusões, né? Também significa isso. Então você vê que os Odus do jogo de búzios, do meio do Ogum, por si só já nos ensina pra caramba, né? O nosso comportamento, como a gente deve se comportar diante da vida. Tá? Então Ogum, gente, é esse orixá guerreiro, valente, destemido, protetor dos mais frágeis, dos mais fracos, né? Não gosta de ver covardia, não gosta de ver mentira. Quem é filho de Ogum detesta covardia, detesta mentira. Gente que fica jogando pelas costas, preguiçosa, que não quer trabalhar. Então, isso é o ódio Ogum. Então, um cara que é filho de Ogum igual a mim, ele for preguiçoso, ele tiver com preguiça, a vida não vai para frente. Porque ele não botou as ferramentas que Deus deu para ele, para que ele vença na vida, né? Então, todo filho de Ogum, ele tem que ser trabalhador. Se ele for preguiçoso, é ó, e a vida dele não vai andar. Não vai ganhar dinheiro, não vai conquistar nada. Vai ter depressão, vai ficar doente, porque é preguiçoso. Tá bom? Então todo mundo que cultua Ogum, ele tem que amar o trabalho, mesmo dificuldade, ele tem que gostar de trabalhar. Fala, porra, mas eu vou vencer. Eu vou vencer. Tá bom, gente? O que mais? Quer fazer alguma pergunta sobre Ogum aí, gente? Faz aí. É bom que dá liga na nossa papo. Né? A Liliane entrou, a Ireni também entrou. Ô, Ireni, beleza. A feijoada foi boa, hein? Gostei pra caramba. Você tá boa da feijoada, você vai fazer mais vezes pra nós. Ogum deve ter achado bom. Leliane. Entrou. Legal. Faz uma pergunta aí, Leliane, pra nós. Ver se você tá boa de pergunta mesmo. Né? Então é isso, gente. Ogum é esse orixá vencedor, né? Trabalhador. O dinheiro, gente, muita gente vai no terreiro atrás de dinheiro, né? Ele quer prosperidade, ele quer vencer na vida, ele quer ganhar dinheiro. Mas os orixás nos ensinam que o dinheiro só vem depois do trabalho. Dinheiro só vem depois do trabalho, gente. Quem não trabalha não merece ganhar dinheiro. Entendeu? Então a gente se apega ao Ogum, que o Ogum vai te ajudar, vai te dar uma nova oportunidade, um novo emprego, ou fazer com que você vença no seu trabalho. Então se aquele trabalho que está te dando sustento não é o suficiente para você suprir suas necessidades, o Ogum nos ensina que você busque outro. A gente não tem que ficar amarrado às circunstâncias da vida, né? Não tem que ficar amarrado às circunstâncias da vida. A gente tem que ser filho do guerreiro e assim tem que buscar novas oportunidades, empreender, fazer algo novo para que você possa prosperar na vida e não ficar só esperando cair de mão beijada, né? Você tem 2 braços, 2 pernas, meu filho, vamos trabalhar, tá bom? Porque é o ódio Ogum, como eu falei, ser preguiçoso, estagnado, parasita, que fica só querendo coisa do governo, aí, coisa pública. Vai trabalhar que você vai conseguir. Todo filho de Ogum consegue. Se ele honrar o pai dele, ele consegue vencer na vida, sem precisar de favorzinho dos outros. E como que uma pessoa consegue saber se é filho de Ogum? A minha esposa faz uma pergunta maravilhosa aqui. Depois eu vou pedir para ela falar um pouquinho mais alto. Então, mas é isso. Como a pessoa faz para saber se é filho de Ogum, né? Gente, aqui no Brasil é muito comum a nossa religião, a religião de matriz africana pela diáspora aqui no Brasil, tratar essa questão de pai e mãe orixá. Isso não é nem tão importante. Mas a gente consegue perceber pelo jogo de búzios, quando ele indica, quando ele aponta, né? Ou no dia a dia do terreiro, quando canta o ponto, quando tem o toque do atabaque, para ver se o médium vai virar no santo. Mas vamos supor que isso não aconteça, né? Que a pessoa não seja uma pessoa do dia a dia do terreiro. A melhor forma é o dia a dia do terreiro. Mas tem gente que se considera filho de Ogum pelo comportamento, pela característica, pelo comportamento psicológico, entendeu? Eu vejo isso com bons olhos, não vejo com maus olhos, não. Então, um camarada que é devoto de São Jorge, aí na igreja cristã, rapaz, ele é filho de Ogum, rapaz. A gente escolhe, muitas vezes, os nossos pais e mães orixá. Escolhe por afinidade. Então, não tem que ter isso, não. Então, pô, eu me identifico. Cara, você é filho e acabou. Você escolhe, entendeu? Então, além das características que já tem no arquétipo do Ogum, que é um camarada guerreiro, trabalhador, de vezes é meio briguento, né? Mas teimoso. Todo mundo não acredita que vai dar certo e o cara teimoso acredita. Ele vai meter a cara na parede até dar certo. Porque ele é filho de Ogum, pô, é teimoso, ele vai vencer pelo meio do esforço, do trabalho.
Entendeu? Todo mundo desiste, o cara tá lá ainda, metendo a cara na parede. Né? Então isso é filho de Ogum. Você tem essa característica aí? Se você tem, você é filho de Ogum. É o mais chato que todos. É aquele que tá todo mundo querendo descansar e você quer fazer. Né? Então é uma boa característica. Só você perceber aí que vai dar. Se você tem essa característica de proteger os mais fracos, né? Normalmente a pessoa busca sem querer uma carreira militar. Sem perceber, ele quer ser militar, ele quer ser policial. Ele, por exemplo, trabalha na obra. Esses caras que trabalham na obra, pedreiro, mestre de obra, pessoas que trabalham com ferramentas, mecânico, né? Que gosta de fazer força. Trabalho de homem, gente, trabalho de homem. Gosta de fazer força, bater a picareta no chão, cortar a coisa lá com o facão, com a enxada, com a picareta. Esse cara é filho de Ogum, a maioria das vezes. Então ele gosta de fazer força, se sente viril, né? Se sente capaz. Filho de Ogum. Entendeu? Então. Isabel fez um comentário. Eu não sou filha de Ogum, mas ele tem um lugar bem marcado no meu coração. Isso. Você não é, mas o seu neto é o Heitorzinho. Heitor é filho de Ogum, já tá dito, ele tá com... Vai fazer um ano, já sabe, ele é filho de Ogum. Pronto. Entendeu? E é isso, gente. Então tem coisas, tá vendo? Tem coisa que o santo fala, tem coisa que o jogo aponta, né? E tem coisas que é característica individual de cada um que vai percebendo ao longo do caminho. Tá bom? A Viviane entrou. A Viviane, minha cunhada? Caraca, Viviane, que coisa boa. E comentou, né? Acho que sou então, pois sou mais ou menos assim. Quero ser médica, porque nem precisava disso. Mas... Ela é filha de Ogum, sim, é uma guerreira. Aliás, gente, a gente guerreiro na religião de matriz africana tem vários, tá? Vários são soldados, vários são orixás caçadores, que chamam, o melhor nome é esse. Então, se você pegar os orixás homens, tem vários, né? Mas vamos botar aqui, ó. Oxóssi, Logum Edé, Ogum, né? São orixás caçadores. Esses orixás caçadores, todos eles são guerreiros. Todos são guerreiros. Cada um com a sua qualidade, com a sua atribuição, mas são guerreiros, tá? Então, se você não tiver característica de um, você tem do outro. Porque a religião de matriz africana é uma religião que valoriza muito o esforço, valoriza muito o trabalho, valoriza muito a sua capacidade de fazer valer. É uma religião de sobrevivência mesmo. Então, o cara vai sobreviver na Terra, o orixá é sobrevivência humana. O orixá, desde que o mundo é mundo, nos ensina a sobreviver. Então, ele vai fazer de tudo para que você sobreviva. E para isso, você tem que ser muito forte, muito valente. Não tem espaço para medinho. Não tem espaço para gente que acha que a vida está difícil. O orixá, ele é um vencedor por natureza. Qualquer orixá. O orixá é valência, sobrevivência humana. E ele, se você é cultuador de orixá e você está perdendo para a vida, está errado. Está errado, você tem que ganhar. Entendeu? Porque os orixás são sobreviventes, eles são feitos para nós ganhar. A gente tem que ganhar a briga, ganhar combate, ganhar a vida. E não perder. Se você reza para o orixá e está perdendo, está tomando uma surra da vida, está entendendo errado as coisas. Tá bom? A Liliane também está falando aqui, ó. Primeiro, está perguntando, primeiro é a personalidade ou a proteção do santo? A personalidade? Primeiro é a personalidade ou a proteção do santo? Eu não entendi bem a sua pergunta. Estou tentando aqui entender melhor, né? Se você quiser refazer, mas a minha esposa vai tentar me ajudar aqui. Vai. Eu acho que ela está dizendo aqui, se primeiro você vê pela personalidade, se você tem a para indicar, relação é tudo junto. É tudo junto e o olhar mais aprimorado do sacerdote. É tudo junto. É a característica do arquétipo psicológico, que é essa característica da pessoa que já tem esse comportamento. Isso associado ao dia a dia no terreiro, né? Isso associado ao jogo de búzios, nos lugares onde se fazem, né? E isso associado também, às vezes, ao querer da pessoa. Tem gente que vai em África, hoje, e faz iniciação para Ogum, e não tem esses arquétipos, não tem essa característica. Mas ele ama tanto Ogum, ele gosta tanto de Ogum, ele é devoto tanto de Ogum que ele vai lá e faz. E não tem problema nenhum. E tá tudo certo. É igual a gente escolhe, às vezes, um santo por afinidade. Tem gente que é, sei lá, devoto de Santo Expedito. Ele sabe nem o que é o Santo Expedito, mas ele gosta. Por algum motivo do Santo Expedito, por algum motivo familiar, que foi um santo que, por exemplo, a avó falou que rezou para o Santo Expedito, para que o neto tivesse alcançado uma graça, e ele virou devoto. Entendeu? Então, isso acontece também nos orixás, entendeu? Então, isso também é assim, acontece também isso. E tá tudo certo. O importante é você se conectar com o sagrado, que quer mais do que você, para poder te ajudar. Aqueles orixás são nossos pais, nossas mães, pô. Entendeu?
Eu vejo simples, não gosto de ficar complicando muito, não. É devoção, gente, é amor. Se você não ama aquilo ali, não adianta fazer. Não adianta fazer, tá rezando à toa. Fica uma coisa só de boca para fora, né? Tem que ser de verdade, do coração. O orixá entende. Tem até a história do Santo Expedito, né? Que fala que ele viveu, acho que por volta do ano 300, ele era um soldado lá de Roma. É? E aí ele é o santo das causas impossíveis. Fala alto, né? isso. E aí ele foi morto porque Também por não, conta disso. porque não... Por defender a sua fé cristã. Porque defendeu a sua fé Aí, tá cristã. vendo? Minha esposa acabou de falar uma história que eu nem lembrava. Se eu sei, eu já esqueci. História do Santo Expedito, mesma coisa. Foi um mártir cristão, né? Morreu pela fé em Cristo. Tá bom? Então tem gente que às vezes assume a devoção por um santo desse por questão familiar. Por causa do que o pai, o avô era, por algum motivo, tem uma questão familiar, e assume essa devoção ao santo católico. No orixá não é muito diferente, gente. Por mais que alguém queira complicar a vida, cara, não é muito diferente. Tudo é aqui, ó, parte daqui de dentro. Ó. Quem entrou aí agora foi o Lucas. Lucas, meu queridão. Bom demais, Lucas. Né? O que mais, gente? Vamos falar de que aí? Do Ogum aí. Quem quer saber alguma coisa massa de Ogum? No nosso terreiro, gente, falar aqui um pouquinho do nosso terreiro, né? Para quem não conhece, para quem depois eu dar uma fuçada aí, olha. Tem um assentamento de Ogum, né? Aquele assentamento lá é do terreiro e tal, mas é meu, né? Então, se eu não me engano, foi o... Não sei se foi o primeiro, né? Talvez o segundo, não sei, o assentamento que eu fiz. Por questão de me proteger mesmo, né? O Ogum tem essa tarefa também, na religião de Umbanda, na religião de matriz africana, né? Também de proteção. Ele abre os caminhos, ele ajuda a pessoa a conquistar um emprego, a pessoa ter coragem em relação à vida, a vontade de vencer na vida, né? Mas ele também nos dá proteção, né? O orixá também é protetor, né? Então é muito comum na frente dos terreiros, seja de Umbanda ou Candomblé, ter assentamento de Ogum para isso, para pedir axé, proteção, né? Para que a gente seja protegido das violências, do mal, né? Das invejas, das coisas ruins que existem no mundo, né? Dos acidentes, né? E é importantíssimo. Então, se o Ogum for vivo mesmo ali no terreiro, né? Vamos dizer, no terreiro, no assentamento, né? Na vida da pessoa, todos os orixás respondem. Todos respondem. Né? Se ele for vivo mesmo, se ele tiver verdade, ele tiver axé. Mas o orixá Ogum, então, meu irmão, ele fala mesmo. Então, se você tiver algum comportamento que é inadequado, está fazendo alguma coisa que não devia, o filho de Ogum tem assentamento, que é o meu caso, né? Se eu fizer alguma coisa que não esteja alinhado, ou não esteja satisfeito, ele vai falar por meio de alguma coisa ali. Entendeu? Então, vai ter algum acidente, eu vou me machucar, vai quebrar o carro, vai acontecer alguma merda aí. Entendeu? Porque o Ogum, ele tem isso, né? Ele tem essa pegada assim de... Né? Então, por exemplo, meu pneu do meu carro, né? Eu vou muito pro centro com o meu carro. Tenho uma caminhonete, vou muito para lá. Então, e sempre quando está no período assim de muita demanda, muita coisa, meu pneu fura muito. Mas eu prefiro que fure o pneu do que meus pés. Aquilo ali é o Ogum, entendeu? Eu tenho certeza absoluta, né? Que de alguma maneira me defende para que as coisas não cheguem em mim, entendeu? Mas em volta tá quebrando as coisas. Em volta tá quebrando as coisas, mas não toca em mim, né? Aí isso acontece, né? Então, eu não quero botar medo em vocês, entendeu? Porque o Ogum é um orixá muito valoroso, né? Mas ele tem uma maneira própria de lidar com as coisas. Todo filho de Ogum sabe disso. Quem faz iniciação para Ogum, no orixá, ele sabe que ele tem que ter muito zelo para ele não se machucar. Entendeu? Muito zelo. Para ele não se machucar, porque é assim que é da vida, do negócio. Né? Então a gente tem as bênçãos do Ogum, a gente tem a proteção do Ogum, né? Os cuidados dele, mas é um orixá que dá com escudo. Então a pessoa tem que estar ligada, vigilante, para não fazer bobagem, né? Para honrar as bênçãos que o Ogum te dá, entendeu? Entrou também aí agora o Foge, a Laura, o Lucas. Aí, o Saravá, gente, coisa boa. E a psicóloga Paula. Isso, Paula, coisa boa. Tá subindo aí, Paula. Aparece lá na nossa macumba fazer uma reza lá com nós, hein? O que mais, gente? Faz uma pergunta de algum aí, quem quiser, por favor. A Paula fez uma pergunta. A Isabela fez aqui. Painho, fala dos nomes que Ogum tem e suas diferenças, tipo Ogum de Ronda, Ogum Megê. Tá.
Gente, assim, eu vou falando aqui, eu quero mais é que pergunte mesmo. Quanto mais perguntar, melhor, tá? Então eu vou explicar, mas assim, eu peço desculpas se eu falar alguma coisa assim, porque eu não preparei nada, a verdade é essa, né? Estamos falando aqui de improviso, de cabeça. Live, ela não deve ser uma coisa muito teóricona, não, senão ninguém aguenta, né? Então a instrução mais teórica a gente vai fazer no centro, né? Com o livro na mão e tal, né? Para ser um pouco mais didático, né? Aqui a live, como eu falei, é para ter vida, é a gente trocar ideia, bater papo. Então essa pergunta é uma pergunta difícil, né? Mas a gente vai discorrer a respeito dela. Ogum, gente, Ogum é Ogum em qualquer lugar. Então, onde se cultua Ogum, Ogum é o mesmo, tá? Mas quando chega aqui no Brasil, ele acabou, por conta do sincretismo, adaptação religiosa, amálgama com outras crenças, ele ganhando vários nomes, né? Epítetos, apelidos. Então é muito comum você ver, não só com Ogum, mas com os outros também. Exu também ganhou um monte de epítetos, né? Que são adjetivos, né? São adjetivos, que são apelidos, né? Para Exu, para Ogum, ou para qualquer outro orixá. Então, agora na Umbanda mais ainda, gente. Então, como a Umbanda ela é muito brasileira, ela mistura bastante com as culturas nacionais aqui. Então você vai ver, por exemplo, Ogum de Ronda, igual minha filha falou, que é muito comum no terreiro, né? Então eu tenho lá aquela imagem minha lá, tem imagem de Ogum de Ronda. É muito comum a imagem de Ogum de Ronda nos terreiros de Umbanda, parece um Ogum fluminense, não sei se vocês já viram. Que tem é verde, vermelho e branco, né? Parece que o Ogum é fluminense, entendeu? Então aquela imagem lá, Ogum de Ronda, muito tradicional nos terreiros, ou seja, é o Ogum que faz ronda no terreiro mesmo, a ronda militar, né, no terreiro, né? Ogum Megê é aquele que cuida da parte do cemitério, né? Ele faz aquela fronteira do cemitério. O que mais? Ogum Beramar, que faz a fronteira, né, com o mar, né? Ogum Megê. Tô confundindo o Megê com outro. Em outro eu falei, foi o quê? Ogum de Ronda, Ogum... Tinha mais outro aí. No cemitério é qual? Não, eu tinha falado um outro Ogum antes, não falei não? Então, Ogum Megê eu acho que é do cemitério, tá? E aquele outro, Ogum Rompimato, né? Esse Ogum Rompimato, o que é? É o Ogum que faz fronteira com as matas, com a floresta, que é o reino do Oxóssi, em tese, entendeu? Então, na Umbanda se vê o reino do mato, que é o Oxóssi. Então, o Ogum Rompimato, aquele Ogum que... Todo reino de outro orixá tem um Ogum que é responsável. Vamos supor, nessa transição entre um reino e outro, tem um Ogum que é responsável, porque o Ogum é o senhor dos caminhos. Entendeu? Então vem esse nome, Ogum de Ronda, Ogum Rompimato, Ogum Megê, Ogum Matinada, que é aquela questão do dia para a noite. Entendeu? Então todos esses reinos têm um Ogum responsável por essa transição de reinos. Então é muito comum isso na Umbanda, tá? É uma coisa brasileira, isso só existe aqui no Brasil, gente. Só existe aqui no Brasil, é uma misturada do Brasil mesmo, e tá tudo certo. E existe, tá? Por que existe, gente? Fala assim, se lá na África não existe, por que aqui existe? Porque, gente, o nome Ogum, o nome Orixá, esse nome é africano. Mas a energia, a divindade, em qualquer lugar é a mesma, gente. Porque é força da natureza. Só que no outro lugar vai chamar de outro nome. E se você chamar desse nome de qualquer outro, aquela força da natureza vai responder. Entendeu? Porque aquilo ali é divindade, é força da natureza. E ele vai responder. Tá bom? Então aqui no Brasil é esse nome. Lá na África não tem esse nome. É outra coisa. Lá você vai ver um Ogum, por exemplo, Ogum Choroquê, né? Tem gente que fica polemizando isso, gente. Fica danado. Se falar assim, lá na África não tem Ogum Choroquê. Não tem, pô. Ogum Rompimato. Não vai ter, pô. Porque é uma criação aqui do Brasil, da diáspora. Mas o cara que às vezes ele leva essa parte muito apaixonado, ele vai falando, é louco, você é louco. Mas não tem, pô. Lá não tem. Mas não estou dizendo que não exista algum Choroquê. Eu sei que existe, pô. Aqui no Brasil existe, pô. Entendeu? Só que na África não tem, gente. Entendeu? Mas isso não invalida em nada a nossa religião. Não invalida em nada. Pelo contrário, traz um sabor novo, traz uma característica nova, uma identidade cultural nossa. E tá tudo certo, pô. Entendeu? Não quer dizer... Lá não existe, mas quer dizer que aqui não quer dizer que não existe aqui. Lá vai ter com outro nome, pô. É só isso. Né? Sem levar pro lado do fanatismo. Mas aqui tem vários Oguns. Na Umbanda tem um monte de Ogum diferente. E ele se manifesta diferente no terreiro. Para quem está acostumado com o terreiro, já vai a terreiro, frequenta terreiro, você vai ver que os Oguns se manifestam de maneira diferente. Os assentamentos são outros. A energia é outra. E tá tudo certo.
Vai ter gente que vai falar assim, a Umbanda não tem orixá, só se for na dele, porque na minha tem orixá. Na minha orixá vai lá do mesmo jeito que vai no candomblé ou vai em qualquer outro. Vai ter gente que vai manifestar um falangeiro, já aconteceu comigo, falar comigo aqui, ó, tá? Ó. Tem vezes que eu incorporo o falangeiro. Aquele cara que às vezes incorpora em mim, às vezes ele não é Ogum, é um falangeiro de Ogum, é um guia, um espírito, que ele está vindo sob as ordens do Ogum. Ele é um homem com aquela energia do Ogum, entendeu? Isso acontece. E tem vezes que é o orixá mesmo incorporado. Como é que você vai saber isso no detalhe? Muito difícil, muito difícil. Mas por vezes isso acontece, as duas formas acontecem. As duas formas acontecem, beleza? Em qualquer terreno. E assim serve para os outros orixás também. É muito parecido, muito próximo. A ideia, o raciocínio. Mais alguma perguntinha, meu amor? Tem aqui o Ogum Malê também, né? Ogum? Ogum Malê. Ogum Malê? Acho que tem. Fala que atua de forma intensa quebrando magias. Não é magia? Não, agora esse aqui é o Malê. Ogum Malê? É. Aí, pronto. Será que é Orixá Malê, perto do Orixá Malê? É Imalê o nome? Não, tá aqui Ogum Malê mesmo. Então, ó, tá vendo aqui, ó, a minha esposa falando, Ogum Malê, ela lida com o quê, Michele? É quebra de magia negativa. Então, olha, a gente sabe que teve um orixá que fez virou muito sucesso na Umbanda, chamado Orixá Malê. Esse Orixá Malê era um malaio ele foi um dos primeiros guias lá que participou da Umbanda, da criação da Umbanda, né? Ele era um malaio que incorporava no Zélio Fernando de Moraes, ele era muçulmano. Aí ganhou esse nome, eles deram esse nome. Qual era esse nome? Orixá Malê. Ele se identificava como Orixá Malê. Esse Malê significa Imalê, que é muçulmano. Entendeu? Então essa corruptela aí, esse adjetivo que está dando para Ogum Malê, muito provavelmente é linha de muçulmanos que lidam com energias negativas de feitiçaria. Muito provavelmente são espíritos que têm essa pegada muçulmana. Tá bom? Então é rico, é muito rico. Macumba é rico, gente. Macumba é rico. E ninguém é dono da verdade, não. Eu não sou. Quem é que fala? Eu não sou, não. Tem mais alguma aí legal? Você falou de alguma pergunta, alguma coisa? Aqui também tem Ogum Matinada. Você falou, Ogum Matinada, né? Que é essa parte da transição do dia para a noite, isso. Questões da noite, questões do dia, entendeu? Né? Então, na Umbanda, esses Oguns todos, eles ficaram tipo assim, tudo que faz fronteira com outro território, outro domínio do orixá, tem um Ogum no meio ali. Que como o Ogum é o orixá do caminho, ele tem um Ogum ali no meio, entendeu? Esse é o raciocínio. Aqui na Umbanda, do Brasil, tá? Se você vai perguntar no candomblé, a história é diferente. Se perguntar no culto tradicional, mais é diferente ainda. Tá? Então, são coisas diferentes. Né? A psicóloga Paula estava falando o seguinte: como sabemos qual é o nosso orixá e como posso saber de quem sou filha? Você já sabe que você é filha de Iemanjá, né? Então, para você já sabe. Né? Mas... você já sabe, você está fazendo a pergunta, né? Mas eu sei que está estendendo para outras pessoas, né? Você está estendendo para as outras pessoas, isso é bom, obrigado. Então, como é que faz? Por meio do jogo de búzios, né? Então a gente vai indicar pelo meio do jogo de búzios, se isso for muito importante para a pessoa, né? Para o indivíduo, né? Tem muita gente que tem essa dúvida e isso é importante. Meio do jogo de búzios. Além disso, dia a dia no terreiro. Né? O terreiro vai dizer qual é a vibração que toca mais forte em você. Qual que você arrepia, qual que você vibra, qual que você bola no santo, entendeu? O dia a dia do terreiro vai dizer. O olhar experiente do sacerdote, né? Tudo isso influencia. Tá bom? E o querer, né? Então, Ogum também é o orixá da vontade, da querência, né? Então, se a pessoa... O querer é muito importante. Se você quer ser filho de determinado orixá, o orixá te recebe. É isso que eu creio. Então, a pessoa, ela quer. Ela quer. Por favor, filho, dá um tempinho. Ela quer. Então, dá certo. Entendeu? Tem mais duas aqui. Primeiro foi a Tatiana Moto. Eu sei que não sou filha de Ogum, mas amo a energia desse orixá. Existe proximidade entre Ogum e Exu, já que Ogum é o senhor dos caminhos? Sim, é assim. Quem é que perguntou mesmo? Desculpa. Tatiana. A Tatiana. Tatiana, existe sim, tá? Aliás, Exu tem relação com todos os orixás, tá? Como fala que Exu é orixá mensageiro, há uma polêmica entre qual orixá veio primeiro. Alguns vão dizer que é o Batalá.
que é o pai de todas as cabeças. Outros vão dizer que é Exu, porque ele participou da criação junto com o Olodumare e Ifá, que é o testemunho da criação, viu, né? Então, viu a criação de Deus. Então, dizem que o próprio Exu participou da criação de Deus, criação do universo, né? Então, ele é tão velho quanto o próprio universo. E Ogum ajudou também a criação do mundo, por conta do fogo, né? Então, são orixás que participaram da criação do mundo, né? Então, ele tem uma ligação muito próxima. Exu tem ligação com todos os orixás, mas com Ogum muito próximo, né? E como eles têm tarefas, às vezes, similares, muito parecidas, é muito comum trabalhar junto, principalmente aqui no terreiro de Umbanda, né? Praticamente todo terreiro tem Exu, gente, né? Então, um terreiro que cultua africanismo, né? Que cultua a tradição africana, tem que ter um Exu. O Exu é um orixá muito importante. Não que os outros não sejam, mas o Exu é um orixá muito importante. Então, tem uma frase que fala na macumba, né? Sem Exu não se faz nada. Macumba sem Exu não se faz nada, né? Porque o Exu é responsável por muita coisa. E o Ogum tem essa pegada, né, de valentia, de trabalho, que todo mundo precisa de trabalho, de proteção, né? Muitas vezes andam junto. Lá no meu terreiro, o Exu fica de um lado da porta e o Ogum fica do outro. Entendeu? E, como eu falei, às vezes algumas tradições tem até um Ogum que metade é Ogum, metade é Exu, né? Que é o caso do Choroquê, né? Entendeu? Você já viu as imagens? Bonita a imagem. De metade do Exu é uma coisa, metade da outra. Claro que aquilo é simbólico, né, gente? Mas é bonito, pô. Religião é coisa muito bonita, gente. Nem tudo tem que entender, gente. Tem que sentir, entendeu? Tem que sentir, entendeu? E funciona, existe, é muito importante, muito legal. O Lucas agora pergunta, tá pedindo, pai, aproveitando a oportunidade, conte-me sobre os rituais da Quimbanda. Percebi que eles fazem muita magia para fins ruins. A Quimbanda, né, meu filho? Filho, o que acontece, né? Vamos pra polêmica, né? O povo gosta de polêmica, mas tá bom, é polêmica que bota o troço pra andar, né? E nos engajamentos dos algoritmos, né? O que acontece, gente? Tudo que é moda, a gente tem que ter um cuidado, né? Porque o tempo vai separar o joio do trigo, né? O tempo separa o joio do trigo, né? Então, eu não quero ser leviano, nem como é que se fala, grosseiro com quem pratica fé de uma forma íntegra, de uma forma correta, de uma forma com verdade. Eu não quero ser leviano, entendeu? Mas a gente percebe pessoas que estão com muito interesse de dinheiro, com muito interesse de poder, né? Com muito interesse de vender algo que às vezes eles nem têm. E infelizmente isso tem acontecido muito com esse culto, né? Eu tenho certeza que é um culto sério. Dentro da tradição que foi trazida para o Brasil, que é a tradição congo-angola, que é a tradição banto, ela é séria, a tradição é séria. Então, o Quimbanda, gente, Quimbanda e Umbanda sempre andaram junto. Quando fala assim, alguns falam, tem gente que vai se incomodar quando eu falar isso. Assim, ó, Umbanda e Quimbanda é o lado da mesma moeda. A Umbanda, você não faz Umbanda sem Quimbanda, é impossível. Toda vez que você reza para o início da gira e reza para Exu guardar a porteira, para Exu dar proteção, quando você faz o ebó, quando você faz uma oferenda, um ebó, um padê para Exu, no início do culto de Umbanda, do ritual, você está fazendo Quimbanda. Todos os Exus que incorporam no terreiro, Exus de Umbanda, que o Candomblé chama de catiço, que na Umbanda é simplesmente Exu de Umbanda, são Quimbanda, são Exu de Quimbanda. Porque os nomes são os mesmos e a tradição é muito próxima. É Congo-Angola, né? Que veio de Angola, entendeu? É muito próximo. Só que o ser humano gosta de ficar dividindo as coisas, porque quando ele divide, ele quer se apropriar, ele quer ser dono daquilo, entendeu? Por questão de ego, de poder, de dinheiro, né? E acaba vendendo tudo. E vende coisa ruim porque tem trouxa que compra. Então, se o cara quer comprar essas porcaria, vai ter gente que vai vender, né? Entendeu? Tudo é mercado. Infelizmente é mercado, né, gente? Né? Então, as pessoas criam dificuldade para vender facilidade. Mas eu sei que tem pessoas sérias, tá? Não estou botando todo mundo, não. Tem pessoas sérias, corretas, íntegras, né? Que cumprem ali tem um rigor, né? Da ética, né? Da decência, da honestidade. Tem quimbandeiro que tem esses valores. Não estou dizendo que não tem. Aliás, eu acredito que os verdadeiros, os verdadeiros têm isso. Né? Os que são de verdade têm isso. Né? Os que não são, os marmotas tem em todo canto, né, velho? Tem lá, tem aqui, tem em todo canto aí. Né? Então, o que mais? E como tentar fazer um pouquinho aqui, da parte didática, né? Então,
a Umbanda tem muito a ver com a cultura banto, né? E a Quimbanda também é do mesmo lugar, veio da mesma origem, né? Vem da mesma origem banto, né? Então quando você fala lá Tata Quimbanda, Maneto, são da tradição angolana, né? Banto, né? Que deu origem também a Umbanda. A Umbanda também bebe da mesma tradição, né? Então, Quimbanda, a Umbanda seria a arte da cura, né? E o Quimbanda é o curandeiro. Então, eu sou Quimbanda. Por quê? Porque eu pratico a arte da Umbanda. A arte da Umbanda é o meu ofício. E o Quimbanda é quem pratica o ofício. Então, eu sou Quimbanda. Pronto, eu sou Quimbanda. Sem fazer nenhum ritual, sem fazer nada da Quimbanda, eu sou Quimbanda. Porque eu pratico a Umbanda, que é a arte da cura. O conceito é esse. Qualquer coisa disso aí é invenção-nício. Né? Todo Exu que trabalha na Umbanda é Quimbanda. Todo Exu. Tá? A diferença é a ética particular de cada casa. É só isso. Vai ter casa que ele vai falar, alguém vai falar, porque aqui o Exu ele tem liberdade para fazer. Para fazer o quê? Para fazer merda? Entendeu? Então o Exu faz merda, então. Ele não tem decência, não. Ele chega no lugar, ele é de um jeito, ele vai no outro e faz bosta, é isso? É assim que pensa? Errado. Entendeu? Isso não é o Exu, isso são as pessoas. Isso são as entidades que dão o nome de Exu, não tem nada de Exu. É sem vergonha, entidade ruim. Espírito sem luz, espírito ruim. Facção criminosa. Porque quem é bom e ponto final. Quem é decente em qualquer lugar. Se ele faz o bem no meu terreiro, ele vai no outro e faz o mal, das duas uma, tem alguém enganado aí. Ou eu estou sendo enganado ou é ele. Né? Não acredito nisso, isso é mentira. Tá bom? Compra quem quer, pai, o golpe tá aí. Se associa com quem... Se você se associa com algo ruim, você é ruim. Pronto, a culpa é tua. Tem mais algum aí? Eu tirei a dúvida, né, Lucas? Não, só a Paula que agradeceu, o psicólogo, né? Uhum. Ah, tá. O Forge tinha feito uma pergunta sobre a relação de Ogum com as cores. Ele ficou curioso em relação à representação de Ogum com roupa azul. Legal, né? Isso. Então, o que acontece, meu filho Forge? Aqui no Brasil, a questão das cores são muito importantes, né? Você vai no terreiro de candomblé, é muito comum a pessoa cultuar mais no azul. Você vai nos terreiros de Umbanda, é mais comum cultuar no vermelho. Assim serve para roupa, assim serve para vela, né? Entendeu? Então é uma coisa muito brasileira isso. Se você for ver o Orixá Ogum em África, dando passagem, manifestando axé, você vai ver que não é nenhum nem o outro. A maioria das vezes ele está usando roupa preta, vestido com roupa daquele palha da costa, né? Vestido com palha da costa, a roupa pouco importa. Às vezes é uma roupa feita de couro, parecido a esses homens aborígenes, né? Homem com roupa de couro, objeto de couro, de cabeça de animal, cabeça do cachorro, cabeça do bode, entendeu? Porque é um orixá caçador. Tá? A cor, às vezes, é muito usado preto, vermelho, parecido até com Exu. E com roupa de palha da costa. O azul é menos até, mas essa é uma questão muito nossa. Muito brasileira isso. Em África acho que não tem tanta importância, não. Né? Mas aqui pra gente é importante. O simbolismo da cor é importante pro brasileiro, né? Então a gente, no nosso centro, a gente cultua mais no vermelho, mas essa gira agora, a Isabela fez um banner, né, bem bonito, azul, e ficou fantástico. Pra gente pouco importa, gente. Eu não tenho muito apego a isso, não. Eu acho lindo, meus filhos de santo colocam lá, achou bonito, tá valendo. Não fico criando muita norma nisso. Isso aí eu acho que eu não transformo isso em fundamento, não. Porque fundamento é ser de Deus, fundamento é ser correto, ser ético, decente. Isso é fundamento. Os valores, isso é importante. Isso é mais importante que cor da vela, apesar de ficar bonito. Não adianta a pessoa, às vezes, ter um montão de fundamento imutável, um montão de coisa, né, que tal, é tabu, é o ó, não sei o quê, e é um baita de um pilantra. Aí o Lucas falou de novo, né, fez a pergunta, mas acho que você já respondeu. Além disso, diga-me também se Exu trabalha com eles e, acima de tudo, por que trabalha com essa vertente religiosa? Você falou da pergunta, né, da questão do Lucas. O do Lucas. Ele falou depois, só que eu acho que você já respondeu. Pergunta de novo, filho. Além disso, diga-me também se Exu trabalha com eles e, acima de tudo, por que trabalha com essa vertente religiosa? Eu acho que eu respondi, mas vou tentar ser um pouquinho mais breve, né? Mas não vou responder para ficar mais claro ainda. Cada um, gente, tem um Exu que merece. Tá? Então,
Os Exus que trabalham na minha casa, na nossa casa, a casa da minha casa de Deus, né, mas é nosso terreiro, que eu sou responsável, são todos de Deus, são pessoas corretas, são homens de bem, são espíritos de bem, do bem, entendeu? São seres humanos, têm seus problemas, seus pecados, como qualquer outra entidade. Nenhuma entidade de Umbanda é perfeita. Todos são espíritos buscando sua própria caminhada na vida, né? E tem suas valências, seus valores, né? Todos têm. E seus pecados, suas dificuldades também, né? Mas na nossa casa, graças a Deus, tem ética, né? Então os espíritos que se unem conosco são da mesma pegada. Eles não aprendem comigo, não. Eu que aprendo com eles, né? Mas eles, e por o fato de eu aprender com eles, eu estou te falando que são decentes. Então agora, se o cara chega lá no outro terreiro, lá tem um Exu com o mesmo nome que o nosso, mas o comportamento não é o mesmo, não é coisa, cara, cada um tem um Exu que merece, entendeu? E, o consulente, o neófito, o iniciante, ele tem que buscar aquilo que cabe nele. Então, hoje em dia as pessoas só gostam de ser vítima, é vítima de tudo. Ele vai lá numa poroqueira dessa, faz uma pá de merda, a vida dá toda errada, depois ele quer botar a culpa no pai de santo, quer botar a culpa no guia, quer botar culpa, mas não assume a própria culpa, porque na verdade ele é que é vagabundo. Ele foi buscar coisa no lugar de gente safada, pô. Né? A gente não tem que ter amigo, a gente não tem que ter amigo faccionado, traficante de droga, tem que ter? Não, essas pessoas são assim, cara. No mundo espiritual tem criminosos, gente. Do mesmo jeito que tem criminoso aqui na Terra, que faz esse montão de bobagem, e as pessoas de bem saem perto delas, no mundo espiritual é a mesma coisa. Espírito é gente. Tem espírito que é ruim, pô. Tem falange de espíritos ruins, cara. O nome pode ser o mesmo, mas não é a mesma coisa. E as pessoas se unem nisso porque às vezes quer poder, porque quer dinheiro fácil, ele quer um monte de mulher, quer um monte de homem. Essas coisas do mundo, pô. Entendeu? E paga caro ainda, hein? Arranca o dinheiro todo dessas pessoas e merece perder dinheiro para aprender. Merece. A Maria entrou. A Valéria. Ô, Valéria, tudo bom? Legal. Cris Azevedo também. E Poliana Valadares. O legal. Ladislau também. Ladislau, ei, meu queridão, coisa boa. Aí, deixa eu ver aqui, apareceu um pouquinho, tem uma pergunta da Poliana. Primeiro ela, pai, boa noite, poderia me explicar sem, aí eu só parou aí. Aí depois ela, dúvida sincera, o senhor me disse que na casa do senhor, além dos falangeiros, o senhor também recebe o orixá. A dúvida, eles que dão e lá, assim como no candomblé, usam vestimentas, usam vestimentas como laço, Sim. paramentos. Tá perguntando dos paramentos, né? Entendi, filho. O que acontece? A Umbanda, de modo geral, ela é bem mais... O rito da Umbanda ele é muito mais simples do que o candomblé. Não tem nenhuma crítica do que eu estou falando. Nenhuma crítica, zero crítica. Eu acho lindo a manifestação do orixá do candomblé. Talvez, eu acho, na minha opinião, já vi manifestação de um bocado de orixá de várias escolas, tá? Eu acho o candomblé mais bonito do que todos. Do ponto de vista do folclore, da arte, da cultura, da beleza. É belo. O orixá se manifestando no candomblé, na minha opinião, é mais bonito do que na África. Do que os cultos tradicionais africanos. Eu acho mais bonito. É questão particular. Cada um tem o direito de achar o que quiser. Eu acho o candomblé, a manifestação do orixá no candomblé mais belo, mais bonito do que na tradição do Xixelabá, que é da onde vem. Eu acho. Mas a nossa Umbanda é simples, né? E nosso perfil é ser simples. Então, a gente não necessita, talvez seja a palavra não seja essa, a gente não quer levar essa beleza, esse encanto, essa coisa particular do candomblé para dentro da Umbanda. Porque o mais importante da Umbanda não é isso. O mais importante da Umbanda é o trato caritativo. Se nós colocarmos dentro da Umbanda aquilo é muito belo, só que fica fora de contexto na Umbanda. Porque a Umbanda as pessoas vão chegar lá com problemas particulares. Eles vão na Umbanda para se consultar com o caboclo, com o preto velho, com o Exu, com o pombogira, para resolver problemas humanos, né? E a gente não quer ostentar aquilo naquele momento, entendeu? A gente não quer ostentar nada naquele momento. Né? Então, pra gente é desnecessário. Nesse contexto, não estou dizendo que é proibido, que a Umbanda tem que ser pobre, não estou falando isso, não. Estou falando que naquele momento eu acho que não é legal. Entendeu? Dentro do terreiro de Umbanda. Não estou falando do candomblé, não.
Candomblé é outra pegada, eles vão fazer do jeito deles lá. Então, dentro da Umbanda, eu acho que é desnecessário. A pegada da Umbanda é ser humilde. Se uma guia representa a orixá, é o suficiente. Entendeu? A roupa, o paramento, isso fica em segundo lugar, terceiro, quarto, quinto lugar. Importante é a energia, é a vibração, é a entidade, é o orixá, a energia e a devoção que nós temos a ele. Entendeu? Dentro do contexto da Umbanda, que é a prática da caridade. Tá? Então não precisa. Então no nosso caso não tem. A diferença é a guia. Né? Ainda mais no meu terreiro. Quem conhece, quem já sabe, eu acho bonita minhas filhas de santo arrumando a casa, acho aquilo massa. Mas eu mesmo, se fosse eu, não faria nunca. Porque não é a minha pegada. Entendeu? Eu acho bom que elas façam. Acho lindo, bonito, fica fera. E eu não faria aquilo nunca, porque não é minha característica. Mas eu acho bonito e permito e incentivo que faça mesmo. Mas eu mesmo não faço. Pra mim, eu gosto de coisa simples. Eu gosto de coisa... Eu prefiro dentro. Orixá, divindade, entidade, tem que ser dentro. Tem que ser... Entendeu? É mais dentro do que fora. Porque o axé de verdade, não acredito, é isso. Eu acho que tem mais axé assim, entendeu? Porque o resto vira muita fantasia, né? Aí é baile de carnaval, pô. Sacou? Ela fala, mas em questão ao Ilá do santo. Ilá é o que? O nome? Eles dão? Ilá, desculpa, porque eu não sou do candomblé, né? Então tem termos que talvez você use que eu não saiba. Se Ilá é o nome, é isso? Se for isso, você me responde, por favor. Porque é muito comum quando a pessoa faz santo no terreiro de candomblé, ele dá um nome. No processo iniciático, quando ele vem em terra, ele dá um nome. Mas isso é uma tradição de candomblé, gente. Isso nem na África tem. Entendeu? É respeitável, é importante. E lá é o grito. Que isso. E lá ele vai falar um nome que é segredo. Esse ele vai falar um nome, ele vai dar. Isso é um segredo. Fica naquilo ali é o nome do orixá na boca do coisa. E é segredo. Mas isso é uma tradição do candomblé. A gente não tem isso no Umbanda. Entendeu? Ele está dando exemplo, chamando para guerrear. Isso. O brado. Na Umbanda é mais comum o brado. Então o caboclo dá o brado, o orixá dá o brado. É um brado. Isso tem na Umbanda. Mas aquele nome iniciático que o cara dá ali no momento da saída de santo, quando o orixá sai desculpa, o médium, né, o início, que está passando sobre o processo iniciático do candomblé, e ele sai da camarinha, ele sai do quarto de santo, e ele vai se apresentar à comunidade, e ele dá o nome ali, ele dá o grito, quando algum pai de santo chama o orixá na cabeça dele, e isso é uma coisa particular do candomblé, a Umbanda não faz isso. Agora, o brado é comum, o caboclo dá brado, o orixá dá seus brados característicos, né? Cada um tem a sua maneira mais própria de se manifestar. E é mais assim, como se fala, é mais única, individual de cada um. O candomblé eu percebo que tem mais uma padronização. E essa padronização é dada porque o cara fica lá 22 dias, 23 dias no quarto de santo, aprendendo a ritualística. Entendeu? Se você aprende a dançar, você vai dançar daquela forma. Por isso que todo mundo dança igual. Tá bom? E na Umbanda não acontece isso, é mais individualizado. Como é também no Exexelabá, na África. Você não vai ver ninguém lá manifestado no Ogum, ou em Xangô, ou na Yansan, dançando do mesmo jeito que no Candomblé dança. Por quê? Porque não tem quarto de santo que fica lá aprendendo a dançar. Tá bom? Ela complementou, ótima colocação, pai. Concordo plenamente com o senhor. Obrigado. Acho que ficou claro, né? Olha, gente, eu falo essas coisas, tá? Tô falando essas coisas do fundo do meu coração. Eu não sou o senhor da verdade, tá? Eu não sei tudo, não sou guru, não. Entendeu? Eu falo um pouquinho da experiência que eu tenho, das vivências que eu tenho de religião, tá? A intenção não é ofender ninguém, pelo amor de Deus. Acho que cada religião, ela tem sua beleza, seu encanto, né? Seus valores, e todos são respeitáveis, tá? Principalmente pessoa de caráter, né? Religião de caráter, pessoa de caráter. Então, eu não tenho que corrigir ninguém de outro culto, nem do meu. Né? Quando eu sou um pouco mais áspero, duro, eu estou falando do mal religioso. Tá? Do mal religioso, que tem em qualquer lugar, inclusive na minha. Agora, essas religiões são respeitáveis, todas elas. A gente faz comparação para a gente tentar aprender. Eu aprendo com eles todo dia. Então, quando eu quero aprender sobre orixá, eu vou beber aonde? Eu vou beber no candomblé, eu vou beber no Xexelabá, porque eles sabem mais de orixá do que eu. Mas eu não preciso cultuar igual a eles. Ninguém precisa cultuar igual quem quer que seja. Cada um tem a liberdade para cultuar da sua maneira. A Umbanda é assim que faz. Por mais que eu bebo lá, mas eu cultuo da nossa forma. A Umbanda não precisa usar a mesma roupa, a mesma revestimenta, o mesmo processo iniciático, se é que vai ter. Não precisa. A Umbanda tem fundamento próprio, né?
E o africanismo, a cultura africana é importantíssima na Umbanda. Mas não é só essa que tem na Umbanda. A Umbanda tem catolicismo, tem espiritismo, tem indígena, cultura indígena, né, que hoje o pessoal chama de novo povos originários, né, que é a mesma coisa. Tá bom? E a gente tem que trabalhar em harmonia todos esses saberes dentro do terreiro de Umbanda. Fechou, gente? Mais alguma perguntinha aí? Se tiver, vamos fechar. Vamos fazer oração e encerrar. 21h46. Que já tem um horário, né? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Se for, mete o dedão aí. Pessoal, convida as pessoas aí para continuar assistindo nossas lives, né? Segunda-feira tem aqui, na quarta-feira tem na outra plataforma, que normalmente a gente faz lá no centro. Isso aqui tudo vai pro YouTube. Vai ficar o vídeo lá e vou botando os cortezinhos, né? Tô alimentando e tal. Beleza? Desde já eu agradeço demais a confiança de vocês, tá? Confiança, o respeito que vocês têm por mim, pela minha mulher, pela minha família, né? Pelo nosso terreiro, principalmente, né? A tenda de Umbanda acabou com 7 pedreiras, né? Pelo carinho que vocês têm pela gente. Peço desculpas se eu falei alguma coisa que não devia, mas o jeito meu é isso aí mesmo. E eu peço desculpas se eu passei da conta, tá bom? Mas a intenção é sempre para fazer algo legal, algo positivo, né? Algo positivo, algo que seja agradável a Deus, né, gente? Agradável a Deus. Se a gente estiver com Deus, fazendo a vontade de Deus, tá bom. A gente tem que fazer a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é que eu fique na Umbanda rezando e eu tô feliz, tá ótimo. Se Deus mandar fazer de outra maneira, que eu fique com Deus. O importante é fazer a vontade de Deus. A nossa vontade é em segundo plano. Apesar de Deus, tenho certeza que respeita o nosso livre-arbítrio de uma maneira absurda, né? Como ninguém. Respeita o nosso livre-arbítrio, nossas vontades, nosso desejo de aprender em escolas novas, né? Tenho certeza que não tem essa vaidade. A gente não tem essa vaidade. Beleza, gente? O Lucas está agradecendo, né? Que Deus abençoe e a espiritualidade. Melhor que Deus e a espiritualidade nos abençoe. O Lanslau está agradecendo também por dedicar seu tempo e sabedoria para divulgar o amor de Deus. Eu agradeço, Lanslau, tá doido? É nós. Né? Desculpa, também, mas é Zé Ruela. Foi bacana demais. Isso mesmo. Beleza. Gente, depois o Lucas que tá aí ainda, o Lucas da Desap, né, que tá aí ainda. Depois, Lucas, você vai estender aí o convite aí que você tem lá para aquela sua casa abençoada, pra gente ir lá na gira lá do Jeje, né? Do Candomblé Jeje. Fala com seu pai de santo, se ele autoriza, se puder eu vou lá e ainda tira umas imagenzinhas, né? Dentro do que é permitido, é claro, dentro das regras particulares de cada espaço sagrado. E a gente coloca, é bom que divulga, e eu conheço seu pai de santo também. Beleza, moleque? E vamos rezar, né, gente? Que rezar é bom. Rezar sozinho é bom, rezar com mais gente melhor ainda, né? Tá bom? Então vamos encerrando a live. Gratidão. Agora eu vou fazer a oraçãozinha e depois a gente encerra, tá bom? Senhor Jesus, Mestre querido, né? Rendemos graças a Ti, ao Senhor, pela noite de hoje. Agradecemos, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, em Seu nome. Apesar de termos falado de coisas de candomblé, de umbanda, de Ifá, de outras tradições, mas temos o Senhor como o maior exemplo de virtudes em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a sermos dignos da vossa presença conosco, para que possamos aprender, estudar, crescer, nos tornarmos seres humanos melhores. Afasta de nós, Senhor Jesus, todo e qualquer mal, seja ele qual for. Permita que os bons espíritos, nossos mentores, orixás, guias e protetores, façam presença de nossas vidas e na vida de cada uma dessas pessoas que nos seguem, que estão conosco nessa caminhada, nessa labuta da vida. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Que a Tua paz seja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Beleza, gente? Axé, né? Gente, o pessoal começar a cair desse negócio na live, nessa coisa, eu falo assim, rapaz, esse macumbeiro é o macumbeiro que mais fala de Jesus na vida, né, não? Pelo amor de Deus, né, velho? É o macumbeiro mais... Parece um pastor falando. Tá bom, gente? A Ivanilda comentou isso. Foi um aprendizado. Valeu, gente. Obrigado, tá? Deus abençoe. Beijocas. Até quarta-feira. Valeu. Tchau, tchau.